Olá, galera, tudo bem? Aqui é a Prof. Monique e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto das aulas passadas, o iluminismo. Em um primeiro momento, nós vamos fazer uma retomada bem geral de tudo aquilo que nós já vimos. Se você ainda não assistiu a videoaula que eu postei lá no Plural, eu recomendo que vocês voltem e assistam às aulas antes de dar sequência nesse vídeo. Então vamos lá. Quando eu falo do iluminismo, o iluminismo foi um movimento intelectual e cultural que criticou a sociedade de antigo regime. Quando nós falamos da sociedade de antigo regime, eu estou me referindo a várias características predominantes dentro da Europa no contexto que nós estamos estudando. Eu estou me referindo ao absolutismo, ou seja, a ideia de monarcas com poderes ilimitados. Eu estou me referindo à economia mercantilista, ou seja, que sofria constantemente com o intervencionismo estatal. A sociedade estamental, caracterizada pelos privilégios de alguns grupos, né, em detrimento dos demais, assim como também a forte influência religiosa. Quando nós falamos das críticas feitas pelos teóricos, por estes intelectuais, nós temos a ideia de priorizar o uso da razão. Os iluministas não foram os primeiros a defender o uso da razão. Lá no contexto do século XV, nós tivemos o movimento renascentista, que também defendeu a racionalidade, que também defendeu o antropocentrismo. Então, nós vamos dizer que o movimento renascentista se inspirou na cultura greco-romana. E nós também podemos dizer que os iluministas se inspiraram nos renascentistas, assim como também na cultura greco-romana. As críticas giravam principalmente à supremacia do rei, ao patrimonialismo, ao personalismo, ao forte controle exercido por estes monarcas na vida particular de cada europeu. Quando nós falamos do iluminismo, o nome iluminismo vem da ideia de trazer luz, de trazer claridade a um período escuro. Prof, por que que a história diz, por que que os historiadores afirmam que neste período nós tínhamos um retrocesso, nós tínhamos a escuridão, já que os iluministas trouxeram a luz? Porque estes teóricos, estes pensadores, entendem que a falta de liberdade, entendem que a falta de pensamentos racionais próprios, eles entendem que a opressão vivida pela Europa era algo ruim, logo escuro, ok? E nesse slide, a Prof listou para vocês várias características do iluminismo. Vimos que os iluministas defendiam o racionalismo, a pesquisa, a observação, que eles eram antimercantilistas, anti-absolutistas, que eles defendiam o antropocentrismo. E aí nós podemos começar a aula dizendo assim: onde surgiu o iluminismo? O precursor, ou seja, aquele que deu início ao iluminismo, foi um inglês chamado de John Locke. Mas as ideias do John Locke cresceram, foram mais intensas na França. Vamos pensar, por que o iluminismo foi mais forte, foi mais intenso na França? Isso, acertou quem pensou na França absolutista, na França modelo de absolutismo. Mas o iluminismo não ficou restrito única e exclusivamente à Inglaterra e França. O iluminismo veio parar na América. O iluminismo influenciou a independência dos Estados Unidos.
O iluminismo influenciou até mesmo ao Brasil. E vocês podem pensar assim, numa época em que não existia internet, numa época em que os meios de comunicação eram tão difíceis, como que as ideias que estavam sendo discutidas lá na França conseguem chegar à América ou até mesmo no Brasil? A resposta está aqui nesse slide, meus amores, graças a um conjunto de livros chamado de enciclopédia. A enciclopédia foi criada por dois iluministas, o Diderot e o D'Alembert. Quando o Diderot e o D'Alembert criaram a enciclopédia, era um conjunto de livros que compilou, que uniu toda a produção científica iluminista para possibilitar, olha aqui a palavrinha, a difusão, beleza? Quando eu falo difusão, eu estou me referindo à necessidade de propagar, à necessidade de espalhar. Então, foi esse conjunto de livros, chamado, conhecido por enciclopédia, que possibilitou o conhecimento elaborado por teóricos franceses, ingleses, influenciarem a acontecimentos aqui na América. Agora, nós vamos entender de que maneira os iluministas eram anti-absolutistas. Quando eu falo que os iluministas eram anti-absolutistas, eu quero dizer que eles criticam esse regime. E se eles estão criticando esse regime, é porque eles defendem um outro modelo para substituir ao absolutismo. E nós vamos chamar de liberalismo político a ideia iluminista proposta para substituir ao iluminismo. Mas antes de começar a falar sobre, vamos entender o que vem a ser essa expressão liberalismo político. Em sala, nós já falamos bastante a respeito da necessidade de dividirmos a palavra em partes para poder compreender o que ela quer dizer. Nós sabemos que ismo significa ideologia, ou seja, conjunto de ideias. Então, eu tenho um conjunto de ideias liberais, ok? Ó, liberal, no que se refere à política, beleza? Por isso que eu falo que é anti-absolutista. A forma de governo que eles defendem não vai ser, em hipótese alguma, concentrada, ou seja, centralizada nas mãos de um único governante. Então, quando eu falo do liberalismo político, a proposta de governo dos iluministas não previa, não defendia governantes com poderes ilimitados. E vários teóricos estudaram e desenvolveram teorias de formas de governos para substituir ao iluminismo. Lembra do que nós falamos em sala? Um teórico é uma pessoa que estuda, um teórico é uma pessoa que elabora teorias. E é justamente essas teorias que nós vamos ver a partir de agora. A primeira teoria foi proposta por um cara muito importante dentro da história, que é o John Locke. Nós vamos falar que o John Locke, ele é precursor do movimento iluminista. A palavrinha precursor quer dizer que ele iniciou, quer dizer que ele começou. E a ideia do John Locke é que o rei, ou seja, um governante, ele precisa respeitar os direitos naturais do seu povo.
Quando eu falo direitos naturais, eu estou me referindo a direitos que são de todos e que não podem ser excluídos, não pode ser retirado. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito da propriedade privada. Na ideia do John Locke, se um governante, se um rei, não consegue assegurar ao seu povo os direitos naturais, ele não serve para ser governante, ele deve ser trocado, ele deve ser retirado. Então, pensou em John Locke? Lembre-se, a ideia que ele propôs é a de que o governante, é a de que o rei precisa respeitar, precisa garantir ao seu povo os direitos naturais. O John Locke, ele também participou da elaboração de um documento bastante famoso e conhecido por vocês, chamado de Bill of Rights. Eu quero que vocês se lembrem que esse documento foi assinado no término da Revolução Gloriosa. E eu quero que vocês se lembrem que esse documento possibilitou o surgimento de uma nova forma de governo, as chamadas monarquias constitucionais. Nas monarquias constitucionais, o rei, ele é inferior à Constituição, ou seja, ele precisa obedecer essa Constituição. Então, a maior contribuição do John Locke para a nossa atualidade é a ideia, é a teoria de que os governantes precisam respeitar, precisam assegurar os direitos naturais do seu povo. Beleza? Aí nós vamos pensar em um segundo teórico. Um cara também muito importante, chamado de Voltaire. O Voltaire já era um francês. A teoria do Voltaire surge em um país extremamente absolutista. Opa, absolutismo e censura, opressão. Então, a primeira ideia do Voltaire é a necessidade de um povo ter a liberdade de expressão. Tanto que o Voltaire tem uma frase bastante importante que diz assim: posso não partilhar, posso não concordar com aquilo que você diz, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer, o direito de você pensar. Então, a primeira contribuição do Voltaire para nós hoje é a defesa da liberdade de expressão. O Voltaire também afirma que uma Constituição precisa limitar os poderes do rei, ou seja, o Voltaire também concorda com o John Locke ao dizer que a Constituição deve ser soberana e deve estar acima do rei. O Voltaire foi ainda mais à frente. Ele defendia que os reis deveriam ter conselheiros, que os reis deveriam ter como se fossem tutores. E estes conselheiros, estes tutores, seriam uma forma de aconselhá-los, de modo que eles não tomassem uma decisão sozinha. A ideia do Voltaire foi muito importante dentro da Europa. Muitos reis começaram a adotar essa ideia do Voltaire, de ter um ministro, de ter alguém que os aconselhasse. E são essas reformas que deram origem ao que nós chamamos de despotismo esclarecido. Eu vou pegar um exemplo bem próximo da nossa história. O rei português promoveu uma reforma utilizando um ministro chamado Marquês de Pombal. O rei português não abriu mão dos seus poderes, ele manteve-se como um rei
absolutista. Porém, ao adotar a ideia do Voltaire e ter um ministro, esse ministro auxiliava o rei no governo. Então, olha só, um rei absolutista utilizou uma ideia, uma teoria iluminista. Ou seja, ele promoveu uma mudança, mas ele não abriu mão do absolutismo. Então, nós chamamos de despotismo esclarecido a introdução, ou seja, o uso de algumas ideias iluministas por reis absolutistas, sem abrir mão do poder absoluto, ok? Então, a ideia do Voltaire teve muita adesão na Europa. Os reis percebem que o ideal iluminista ele era bastante desafiador. Os reis percebem que o iluminismo estava se propagando com muita força. Então a ideia era promover mudanças para evitar a insatisfação do povo, sem contudo abrir mão do absolutismo. Essa é a ideia do Voltaire. Vamos promover mudanças, vamos utilizar alguns princípios iluministas, mas eu não abro mão do meu poder soberano, ok? Então, essa foi a ideia, a contribuição do Voltaire. Temos depois um outro cara ainda mais importante. E nós vamos dizer que a ideia do Montesquieu está inclusive presente nos dias de hoje no governo brasileiro e no governo de vários outros países. O Montesquieu, ele dividiu a tripartição do poder. Prof, o que vem a ser tripartição do poder? Quando eu falo tripartição do poder, eu estou me referindo à divisão do poder em três partes. Galerinha, vamos olhar aqui, ó, tri, ok? Três. Então, a ideia é, aquele poder que estava centralizado em um único governante deveria ser dividido em três partes. Uma parte seria chamada de executivo, a outra parte seria chamada de legislativo e a outra parte seria chamada de judiciário. A ideia do Montesquieu, também francês, era que esses três poderes fossem independentes, ou seja, exercido por pessoas diferentes. Prof, eu não sei o que é o poder executivo, legislativo, judiciário. Então, olha na imagenzinha aqui, ó. O poder legislativo é aquele que elabora a lei, ou melhor, as leis. Vamos pensar hoje. Nossos deputados são responsáveis por criarem as nossas leis. O poder judiciário é aquele que vai ser exercido pelos juízes. São aqueles que aplicam as leis criadas pelo legislativo. E o executivo, que é exercido por presidentes, hoje, ele executa as leis. Então, a ideia do Voltaire, ela está presente hoje em inúmeros países. É a ideia da tripartição, ou seja, da divisão do poder em três partes. Por último, nós vamos falar do Rousseau. De todos os teóricos iluministas, o Rousseau foi o mais radical, vamos dizer assim, porque ele era antimonarquista. Bom, vamos recapitular. O John Locke, lembra do John Locke, o inglês, aquele que participou da criação da Bill of Rights? Ele era monarquista, mas ele não era absolutista. O Voltaire, ele era monarquista? Ele era absolutista? Não. Prof, e o Montesquieu?
O Montesquieu também era monarquista. Na ideia dele, os reis deveriam exercer o poder executivo. Agora, o Rousseau, ele vai, ou melhor, ele foi por um caminho completamente diferente. Ele defendeu o regime republicano. A ideia dele é que o povo deve escolher o seu governante através do voto universal. Quando eu uso a expressão voto universal, eu quero dizer que todos deveriam ter o direito de votar. Então, para o Rousseau, quem deve escolher o seu governante seria o povo através do voto. O Rousseau tem uma ideia bastante semelhante com a do John Locke. Ele vai dizer que governantes e governados deveriam ter um contrato entre eles. Se esses governantes não conseguissem respeitar os direitos do povo, se esses governantes não conseguissem respeitar os direitos dos governados, eles não serviam para ser governantes. Bom, galerinha, por hoje é só. Hoje nós falamos sobre o liberalismo político. Lembrem-se que o liberalismo político foi uma ideia, foi uma teoria, ou melhor, várias teorias propostas para substituir ao absolutismo. E quando nós falamos dessas teorias, precisamos lembrar do John Locke, precisamos lembrar do Voltaire, precisamos lembrar do Montesquieu, assim como também precisamos lembrar do Rousseau. Beijão da prof, se cuidem, até a próxima aula.